Espera aí, deixa eu botar aqui os óculos da revelação. Verso de número 24, 1 Coríntios capítulo 11, é o texto regulamentar oficial da ceia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, glória a Deus, que é dado por vós. Sublinha essa frase, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para receber o Teu alimento. Teu alimento é santo, é sadio, é sagrado, é poderoso. E nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entender e o nosso coração para receber, e que nós possamos em santa reverência ouvir a Tua palavra, e que o nosso ouvido esteja ungido com o santo óleo do Espírito, para que penetre somente aquilo que concerne ou que é de acordo com a Tua vontade. As opiniões humanas que não passe. Senhor, nos ajude para que nós possamos aproveitar tudo que o Senhor colocar na mesa. Fala conosco o que o Senhor quer falar, pois nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nos ajude em tudo, e que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero me deter apenas nesta parte do texto oficial da ceia, que diz: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. De forma simples, nós temos aqui a descrição do alto sacrifício de Cristo. Ele está prenunciando aqui a sua morte. Claro que de imediato os discípulos não tiveram essa compreensão de forma clara e objetiva, mas é disso que Jesus está tratando. E é justamente nesse ponto que eu quero me deter na pregação, é falar sobre o corpo de Cristo e as implicações desse corpo, ou da entrega desse corpo. Jesus, ele entrega o seu corpo por amor a nós em sacrifício ao Deus Pai. E o ato de entregar o corpo em favor de alguém não é incomum na experiência humana. Por exemplo, pessoas entregam o seu corpo em serviço quando estão trabalhando em uma empresa, quando estão servindo a alguém. Nós entregamos o nosso corpo, nós entregamos em sacrifício, em algum sentido, e às vezes de forma até integral. Inclusive, por exemplo, eu hoje sofro as consequências de ter entregue o meu corpo de forma exagerada para o trabalho na empresa que trabalhei. Eu tinha uma estrutura óssea ainda em formação, eu ainda era menino no interior do estado, e eu desenvolvi 2 trabalhos muito pesados, e eu tenho 2 hérnias de disco, tenho um problema na coluna, entre outros problemas, porque realmente afetou a minha estrutura. Eu entreguei o meu corpo em sacrifício para o trabalho. Nós entregamos o corpo também no ato do casamento. Por isso que a Bíblia diz, Coríntios capítulo de número 7, o homem não tem poder sobre o seu corpo, é a sua mulher que tem, não é a mulher que tem poder sobre o seu corpo, é o marido que tem. De maneira que a Bíblia vai dizer que os dois se tornam, no ato do casamento, um só corpo agora. E aí há uma entrega mútua, na intimidade mais profunda. E isso é uma forma de entregar o corpo. Alguns entregam o corpo na prática esportiva, lutadores, entre outros. Eles entregam o seu corpo a tal ponto de atingir a exaustão e muitas das vezes sangrar e comprometer a sua estrutura física. Os muçulmanos, um quarto exemplo, eles entregam o seu corpo por um sentimento de fanatismo religioso, para agradar Alá, Maomé, e eles entregam realmente seu corpo. Ou seja, a experiência ou o ato de entregar o corpo em favor de algo ou de alguém não é incomum na nossa experiência humana. E a pergunta que fica é: no que a entrega do corpo de Jesus se difere dessas 4 experiências que eu destaquei para exemplificar? Alguém poderia muito bem dizer: ora, a auto-entrega de Jesus, ou seu auto-sacrifício, na verdade não é muito diferente daquela praticada pelos religiosos extremistas. Eu citei o caso dos muçulmanos radicais, que entregam o seu corpo
e não tem medo de morrer para demonstrar o seu temor, a sua fé para com o seu Deus. Então, como a gente pode diferenciar uma coisa da outra, ou mostrar em que a entrega de Jesus se destaca? Há muitas formas. Eu tenho pelo menos 14 pontos para mostrar que a entrega do corpo de Jesus, ela é muito superior e mais excelente do que qualquer entrega de corpo. Mas eu destaco aqui só algumas. Em primeiro lugar, o corpo de Jesus é totalmente santo, perfeito, por nunca viu pecado. Em segundo lugar, a entrega do corpo de Jesus não é movida por um interesse pessoal em nenhuma medida. Por exemplo, aquele que trabalha, mesmo entregando o seu corpo, ele está pensando no salário, ele está pensando no conforto que aquilo vai lhe trazer. Aquele que entrega-se no casamento, numa intimidade, está buscando satisfação sensorial. Aquele que entrega-se no esporte, está pensando na medalha, está pensando no sucesso, no status, no êxito. O religioso que entrega-se para morrer em função do seu Deus, da sua crença, ele o faz, por exemplo, os muçulmanos, porque eles acreditam que existe 7 virgens aguardando eles no paraíso, se eles se entregarem para morrer por Alá. Então não é uma entrega genuína, não é uma entrega desprovida de um interesse pessoal, mas movida por um interesse particular. E na contrapartida, a entrega do corpo de Jesus é desprovida de interesse pessoal. Ele faz isso totalmente para o agrado do coração do Pai, para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Então ele é perfeito, ele se entrega voluntariamente e ele o faz apenas tendo em vista a glória do Deus Pai. Ficar só nisso aqui para que a gente entre na mensagem, porque nós precisamos ir aqui a um ponto central. Nós temos aqui a descrição da entrega do corpo de Jesus. E eu creio que foi basicamente esta descrição que inspirou a teologia do apóstolo Paulo sobre o corpo e o sacrifício do mesmo em oferta de holocausto a Deus. Você vai perceber ao ler as cartas paulinas que é recorrente a ideia do entregar o corpo. A gente conhece demais o texto lá de Romanos capítulo 12, verso 1. Quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E ali é uma alusão ao sacrifício do holocausto, lá no sistema sacrificial mosaico, em que o animal ele era inteiramente sacrificado, de modo que não sobrava nada para o sacerdote, diferente dos outros sacrifícios. Então Paulo está falando aqui desse sacrifício de holocausto, uma entrega total. Paulo, no outro momento, ele vai dizer: desde agora ninguém mexa comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Esse corpo não é mais meu, é dele, não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. No outro momento, Paulo vai dizer: eu não estou disposto, irmãos, somente a padecer, mas a morrer por Cristo, porque na verdade esse corpo não é mais meu. Aos Coríntios, Paulo vai dizer: glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo, pois foste comprado por bom preço. No final da sua vida, já prestes a ser morto, Paulo disse: irmãos, eu estou prestes a ser entregue. Ele escreve a Timóteo como oferta de libação, como oferta de sacrifício. Paulo não via a sua morte como uma tragédia ou como um fim em si mesmo. Na verdade, ele via a morte do seu corpo como uma oportunidade de se oferecer como sacrifício pleno no altar de Deus. A perspectiva que o cristão tem acerca da morte é diferente daquela que tem o incrédulo. Nós acreditamos que a nossa morte, ela acontece primeiro porque Deus quer, segundo porque ela cumpre um propósito, glorificar a Deus, e em terceiro lugar, ela na verdade apenas representa um período de transição de um estado temporal para um estado eterno e perfeito. Então o crente ele entende a sua morte como uma espécie de sacrifício. Por isso que os missionários, especialmente aqueles que estão nas missões transculturais em áreas de risco, para aqueles que têm a visão de fé cristã, eles não têm medo de encarar a morte. Eles se entregam à morte. Por quê? Porque eles entendem que isso é que significa viver uma vida de consagração e de entrega do corpo para Deus. Aliás,
Tem um texto que é muito conhecido de nós, que é Atos capítulo 1, verso 8, que fala que nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E a expressão testemunha ali, no grego, ela é a expressão martíria, que fala de martírio. De maneira que não dá para a gente dissociar testemunhar de Jesus do sofrimento. Se a gente depreender ou extrair o significado do texto de Atos 1:8, testemunha, martírio, alguém que morre pela fé, então nós chegaremos a uma conclusão: pregar o evangelho, viver integralmente a fé, a verdade de Deus, significa se entregar à morte. Isso para mim é muito forte. Quem quer compreender e pregar o evangelho na sua integralidade vai sofrer alguma consequência, e no corpo muitas das vezes. Então quem não quer padecer porque está pregando o evangelho não compreendeu a teologia do corpo. Então a entrega do corpo de Jesus, ela inspira a teologia de Paulo acerca desta verdade, que o seu corpo não é mais dele, tem um dono, e que agora deve ser entregue como sacrifício, qualquer que seja a circunstância. E a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos refletindo o nosso corpo dentro dessa perspectiva? A cultura pós-moderna nos leva a pensar o corpo do ponto de vista da estética, a beleza, a supervalorização daqueles atributos que se destacam. E não vejo uma crítica necessariamente a isso, e eu não estou criticando a isso, mas é que há uma ênfase exagerada nisso. Outro ponto: a nossa cultura, ela supervaloriza o cuidado excessivo com a nutrição do corpo, com a dieta, pensando sempre na saúde, longevidade e no bem-estar. E há outras formas de valorização do corpo. Mas qual é a perspectiva da teologia cristã ou da Bíblia Sagrada? É o corpo como templo e morada do Espírito e como oferta de sacrifício a Deus. E isso faz toda a diferença, porque você começa a estabelecer ou reconhecer o senhorio de Cristo sobre o seu corpo. Então, eu sofro no meu corpo alguma doença, alguma perseguição, algum tipo de aflição, mas imediatamente eu atribuo a isso a vontade de Deus, a glória de Deus, ao aperfeiçoamento de Deus na minha vida. Então nós precisamos, a partir desta colocação, este é o meu corpo que é dado por vós, desenvolver a nossa própria teologia acerca do nosso corpo. E quando a Bíblia fala de corpo, obviamente ela não se refere apenas a essa estrutura física, material, mas a totalidade do ser. Inclusive essa é a ideia de Romanos capítulo 12, verso 1. Então, como eu lido com o meu corpo, reflete a visão que eu tenho sobre ele. Será que Jesus é Senhor dele? Será que eu posso entregá-lo em sacrifício a Deus, ou tenho feito isso? Vamos pensar seriamente sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Uma outra questão muito importante: quando Jesus diz, este é o meu corpo que é dado, ele estava apontando ali para o corpo dele mesmo, algo real, verdadeiro. Não há tanta necessidade de aprofundar esse ponto, mas só a título de informação. No século 2, 3 e 4 da era cristã, ali no comecinho, houve uma disputa muito grande em torno dessa questão. Surgiu um grupo chamado docetistas, que eles diziam que o corpo de Jesus era aparente, não era real, verdadeiro, tangível, palpável. Então os docéticos, eles entraram dentro da igreja e disseminaram essa teoria. Isso ocupou demais a agenda dos principais líderes cristãos, que passaram a desenvolver uma argumentação estruturada e sólida para mostrar que na verdade ali realmente era o corpo era real, era verdadeiro. E eles diziam que era aparente, né? Daí a ideia de docéticos, que vem de doken, quer dizer algo aparente. Então a briga da igreja foi grande no começo para estabelecer essa doutrina que para nós é auto-evidente. Hoje ninguém discute mais, até onde eu sei. Nós cremos que o corpo era real, era verdadeiro, ele se fez carne. E por que eles diziam que não era? Porque aquilo era uma humilhação muito grande. A ideia de um Deus santo, todo-poderoso, assumir um corpo humano, limitado, sujeito a paixões, ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, isso é inconcebível. Então para eles era um ultraje, era uma profanação, era uma difamação, era um rebaixamento da glória de Deus, a ideia
da encarnação, de um corpo literal, verdadeiro, real. Só que para nós é algo muito grande. Por quê? Porque fala da auto-humilhação de Deus. Crer que o corpo ali era real, era verdadeiro, era tangível, fala para nós muito alto. Mostra para nós que Deus, ele é tão humilde que ele aceitou assumir um corpo humano, material, real, sujeito às paixões. E por que para nós é cara essa doutrina? Porque só faz sentido dizer que Jesus em tudo foi tentado, como diz lá em Hebreus, se realmente o seu corpo era real. Mas o ponto que eu destaco e quero me demorar mais um pouco é nesse: é que Deus, ele é humilde e se faz corpo. Então a doutrina da encarnação e o corpo material para nós é caríssimo. Mas vamos prosseguir a outras questões aqui para a gente refletir. O corpo de Jesus, quando ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós, embora fosse um corpo limitado, humano, real, verdadeiro, como eu tenho dito, era um corpo puro e santo que nunca havia conhecido o pecado. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu. Por quê? Bom, alguém dirá que porque ele era Deus, mas isso parece que contraria Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6. Lá vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou não se valeu das prerrogativas divinas para se prevalecer contra o pecado. Na verdade, a Bíblia nos mostra Cristo cheio, dominado, guiado pelo Espírito Santo, e através desse Espírito vencendo as paixões carnais. E isso para nós é uma mensagem de esperança. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, ele vai desenvolver ali uma teologia do Espírito, que quem anda no Espírito não satisfaz a vontade da carne, só tem uma forma de vencer a cobiça, a lascívia, a luxúria, as paixões carnais que se inflamam e muitas das vezes nos dominam, é buscando se encher cada vez mais do Espírito Santo. Então Jesus, ele não experimentou o pecado, os seus sentidos não captaram o pecado, antes ele esteja totalmente preparado para combater e resistir ao pecado. E nós, como igreja de Deus, possuídos pelo Espírito Santo, imitadores de Cristo, nós também podemos vencer e prevalecer sobre o pecado. Essa é uma implicação desse terceiro ponto. Há uma outra questão que eu quero destacar ainda com base nessa frase. Quando Jesus diz, ainda no versículo, tendo dado graça, o partiu e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Preste atenção. Outra controvérsia. Quando Jesus diz, este é o meu corpo, desenvolveu-se dentro da teologia cristã, especialmente na teologia dos pais da igreja, mais na frente, na teologia escolástica, a ideia da transubstanciação. Quando Jesus diz assim, ó, este é o meu corpo, eles dizem, ele está falando literalmente. Então até hoje, preserva-se no catolicismo romano, a ideia de que a ceia ali, a hóstia, ela não só representa e simboliza, ela realmente, no ato da consagração, da celebração, da oração, é convertido no corpo de Cristo. Inclusive tem uma história muito interessante com base nessa teoria, nessa doutrina. Martinho Lutero, quando ele foi celebrar a sua primeira ceia, e seu pai, inclusive, muito aborrecido porque ele não tinha terminado a faculdade de Direito, e aí tinha ido para o mosteiro por causa de uma promessa que tinha feito a Santa Ana e tal, diante de um raio que quase o matou, e aí ele resolveu se entregar ao sacerdócio. E quando ele vai celebrar a ceia, seu pai empolgado, tinha convidado os amigos para ver seu filho celebrando a ceia, porque era a coisa mais importante daquela época. E aí o Lutero, ao pegar pão, ao pegar os instrumentos da ceia ali, ele começa a se tremer e chorar. E ele fica muito emocionado e simplesmente não consegue de imediato pronunciar as palavras adequadas para ordenar o ato da ceia. Seu pai fica revoltado e as pessoas não entendem, os seus tutores não compreendem. Como assim? Passou tanto tempo aprendendo, dizer as palavras-chave do ato da ceia. Depois perguntaram a Lutero, o que foi que aconteceu? Como é que você passou meses a fio, anos a fio estudando para repetir palavras, coisas tão simples, você simplesmente não conseguiu? Ele disse, eu não consegui conceber a ideia de eu, na condição de um pecador miserável, carregar nas minhas mãos o corpo do meu Senhor. Tira a ideia da transubstanciação, pegue só a essência da coisa, a reverência de Lutero, o respeito, o temor dele foi tão grande que ele simplesmente não conseguiu falar. Ele simplesmente não conseguiu celebrar o ato.
Por quê? Porque veio sobre ele uma consciência profunda do seu estado pecaminoso e da santidade de Deus. Eu penso que essas duas coisas, elas devem permanecer vívidas em nossa mente, a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. Porque todas as vezes que eu olho para a santidade de Deus, automaticamente eu vejo a minha pecaminosidade, e isso desenvolve em mim um senso de temor e até de tremor para com Deus, respeito e profunda reverência. Porque o Deus que nós servimos, ele não é topíssimo, ele não é o top dos top, ele não é o cara lá de cima, o cara legal, o bacana, ele não é o meu co-igual, de jeito nenhum. As pessoas estão acostumadas a dizer Jesus, o meu irmão mais velho, Jesus, o meu irmão, e aí a gente acaba às vezes querendo igualar ou estabelecer uma relação por igual com ele, mas não podemos perder o senso de reverência. Moisés, quando vê a sarça lá se queimando e na verdade não se consumiu, o fogo lá aceso, ele vai se aproximando, a voz brava: Moisés, tira a sandália do pé, o lugar que tu está é terra santa. Calma aí, que não é assim que se aproxima não, preste atenção. Aqui já não é mais só um monte, não é mais só uma sarça, é a minha presença nesse lugar. Então altera totalmente o ambiente. Então já não é mais pedra, tijolo, barro, cimento, não é mais somente cadeiras, é o espaço que Deus consagrou para a adoração, para louvor e para a oração a Ele. Por isso que Jesus disse: essa casa será chamada casa de oração. Isso aqui não é mais só um corpo limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, às doenças, ao pecado, à enfermidade. Não é só mais um corpo frágil e vulnerável. Isso aqui foi comprado por Jesus. É templo e morada do Espírito Santo. Tem que ser honrado, tem que ser valorizado, tem que ser conduzido, tem que ser usado para o serviço do Senhor. Aleluia! Isso faz toda a diferença. Então, querida igreja, voltando lá para a história do Lutero, a reverência dele para com o ato devia nos inspirar. Nós de fato sabemos que aqui é o pão feito da massa do trigo, que isso aqui não foi transformado literalmente no corpo de Jesus, mas nós cremos que quando oramos, consagramos, passa a simbolizar, e o símbolo deve ter um peso muito grande para nós. Embora os católicos têm a visão da transubstanciação, transforma, e nós não cremos nisso, o Calvino ele tinha a ideia da presença mística de Cristo, e eu acho que isso é muito válido. Nós cremos numa presença mística, né? Nós estamos aqui no ato da ceia, e quando eu pego o pão e o vinho, eu estou demonstrando a minha comunhão com Cristo. Porque os irmãos com certeza sabem, o pastor Francimar deve ensinar bastante. Nos tempos antigos, especialmente na cultura judaica, quando você comia o pão com alguém à mesa, aquilo indicava que você estava identificado com a pessoa, que você tinha comunhão com a pessoa. Convidar alguém para comer à mesa hoje é muito simples. A gente convida estranho, a gente senta na mesa para comer com estranho nos restaurantes, nos eventos da igreja. Mas comer com alguém na mesa, na cultura judaica, tinha uma implicação afetiva muito forte. Por isso que Jesus é chamado de amigo de pecadores, só porque sentou para comer com pecadores, porque indicava ali um laço de afeto, uma identificação, uma comunhão de ideias, de valores, de princípios, de crenças, em vários sentidos. Então quando nós pegamos o pão e o vinho, nós estamos dizendo: eu me identifico com a igreja, eu me identifico com Cristo, eu estou em comunhão com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu sou amigo dEle, eu estou alinhado com Ele, eu vivo para o propósito dEle, eu estou realmente no mundo dEle, na realidade dEle, vivendo para Ele, para o propósito dEle, no plano dEle. Não é só um ato simbólico, representativo, é algo mais profundo, e nós devemos deixar que isso crie raízes em nós, de maneira que levemos a sério a ceia. Eu penso que esse entendimento vai impedir às vezes a gente realizar atividades no dia da ceia, ou de deixar de vir para a ceia por razões banais, mas valorizar esse ato, porque realmente ele representa para nós algo caríssimo. Uma vez, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo. Preste atenção, Jesus deu, ele disse tendo dado. Jesus não entregou o seu corpo por causa de uma força coercitiva que foi exercida sobre ele, ou porque ele foi obrigado. Não, ele deu. Aqui está implícita ou explícita a ideia da entrega voluntária. É um sacrifício, mas é uma entrega voluntária. E é isso aqui para nós é revolucionário. Por quê? Porque quando Pôncio Pilatos diz assim: ó, tu não fala nada a teu respeito, tu não te defende, tu não sabe que eu posso te livrar. Jesus diz:
Engano seu. Você, na verdade, não passa de um fantoche sendo conduzido pelas mãos do meu Pai. Você é mero coadjuvante do processo da salvação. Você só está aí porque meu Pai colocou. Nenhum poder te é dado se não vier da mão do meu Pai. Faça aquilo que você tem que fazer e ponto. O Pilatos, achando que estava com a bola toda. Eu posso te livrar, rapaz. Eu tenho poder político. Eu tenho influência decisiva sobre o teu destino. Conversa, querido. Quem tem influência decisiva sobre o nosso destino é Deus unicamente. Não é a ciência, não é a tecnologia, não é a medicina, não é a filosofia, não é a vontade humana, a violência, não são os vírus. Isso não deve baixar a nossa guarda, a nossa vigilância. O pastor Antônio Zé falou a verdade. Se o senhor não vigiar a casa, e vão vigiar o sentinela. Quer dizer, o senhor que guarda a casa, mas o sentinela continua lá. Ok, é uma grande verdade. Nós temos que manter isso. Mas acima de tudo, é Deus quem determina o nosso destino. Isso para mim é maravilhoso porque me faz descansar. Porque me dará certeza de que eu não preciso viver apavorado, porque o meu destino não está nas mãos da bala perdida, não dos bandidos que estão por aí, não está nas mãos dos vírus que podem surgir, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você pode dar glória a Ele por isso. Então, a entrega é voluntária. Ele faz isso porque Ele quer. Ele é todo poderoso. Ele diz, olha, eu tenho o poder de dar e de tornar a tomar, porque o poder é meu. Que ilusão, estão olhando para Jesus ali, um homem simples, a aparência de um nazareno, frágil, mas Ele é todo poderoso. Quer ver só um exemplo? Jesus está lá no Getsemane, quando a guarnição romana vai chegando, e Jesus diz, a quem buscais? Pá, todo mundo cai no chão. Olha só, imagina se Ele resolve agir. Ele é todo poderoso. As palavras dele impediu que os soldados romanos levassem uma certa circunstância. Não podemos levá-lo, porque nunca vimos alguém pregar como ele. Ele prega com autoridade indizível. Então Cristo que está entre nós, Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele faz o que Ele quer. Então Ele diz, eu dou porque eu quero. Este é o meu corpo que é entregue, que é dado por vós. Ou seja, Ele está falando de uma entrega voluntária, não por obrigação. E qual é a implicação disso? O serviço cristão, essencialmente, deve ser sempre por uma questão de entrega voluntária e não por obrigação. Se nós queremos imitar Jesus, e aí eu estou pensando na implicação disso aqui, porque não adianta só a gente discutir a verdade sobre Cristo e o que Ele fez. Não tem coisa pior do que uma pessoa que faz algo por obrigação, por desencargo de consciência, só para receber algo em troca. Isso é triste. Eu lembro que eu pedi minha mãe, isso no começo da minha fé, para engomar uma calça comprida, eu ia para o culto, e ela fez cara feia e reclamou. Eu disse, não, tá bom mãe, não precisa não. Não, me dá, não precisa. Não adianta, for para fazer reclamando, não quero. Menino, não dá, acabei queimando a minha calça, rasguei, taquei o ferro quente, abriu só o buraco. Eu particularmente não gosto das pessoas que fazem as coisas para mim de cara feia. É o jeito, né? Mas, tá, pois tá bom. Não, se eu puder, eu evito o máximo possível, porque não existe alegria, você não sente nem prazer. Imagina Deus, vou lá dirigir, tem que ir mesmo, né? Se eu não for, ninguém vai. Se eu não abrir igreja, ninguém abre. Se eu não encabeçar o grupo, ninguém vai começar. Eu vou, né? Porque se a gente não for, vão dizer que a gente é negligente, depois estão reclamando, depois estão me perseguindo, depois a gente perde posição. Meu irmão, não entendeu de jeito nenhum o que significa sacrifício voluntário, entrega real, verdadeira, que honra a Deus. Se eu prego pensando só em status, em reconhecimento, em oferta ou coisa do tipo, eu estou, na verdade, me profissionalizando. Eu não estou movido por um sentimento voluntário de amor, de gratidão, de compaixão, de misericórdia, o senso do verdadeiro chamado de Deus. Inclusive, aqui é uma particularidade que eu falo para os irmãos, eu tenho exercido o ministério da pregação desde o ano de 99. Nunca, até hoje, eu estipulei qualquer centavo para pregar, nunca. Nunca, e nem faço e discordo de quem faz. Confio plenamente que o Deus que me chamou é o Deus que me dirige, é o Deus que me protege, é o Deus que me capacita, é o Deus que me honra, é o Deus que me recompensa. E tem sido assim. Porque quebra o princípio da voluntariedade, da espontaneidade, do prazer. E nós precisamos pensar isso nas nossas atividades cristãs. Porque está difícil achar pessoas voluntárias. Todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma ocupação, mas e a voluntariedade, e o prazer de servir?
Porque se for para liderar, para pregar, para fazer só por obrigação, porque é mesmo, porque o pastor fica pressionando, porque não sei o que, não, está errado. Nós temos que fazer como cristão. Eu entrego o meu corpo. Isso aqui é um ato espontâneo, voluntário, é por amor. Isso aqui é uma compaixão verdadeira. Estou terminando. Então ele entregou o seu corpo. Quinto lugar, os discípulos, eles, como eu falei no começo da mensagem, eles não tinham noção imediata das implicações daquela colocação de Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, o texto diz mais uma vez, e tendo dado graça, partiu e disse, isto aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Se os discípulos tivessem a capacidade de compreender as implicações, o que significaria aquilo na prática, eu acho que eles ficariam muito chocados e arrasados. Alguns já tinham noção, Jesus já vem falando sobre isso, mas eles ainda não tinham total compreensão. Para eles era estranho a ideia do filho de Davi, aquele que herdaria o trono e reinaria perpetuamente, morrer, ser subjugado. E eles ficariam como? E o projeto do reino? Então Jesus, ao dizer, este é o meu corpo, que é entregue por vós, sabe o que é que Jesus está dizendo? Hoje nós sabemos, nós temos o privilégio que a gente sabe de toda a história. Ele está dizendo, olha, meu corpo vai ser cuspido por amor a vocês. Meu corpo vai ser despido por amor a vocês. Meu corpo vai ser dilacerado com um chicote romano por amor a vocês. Meu corpo vai ser esticado numa cruz por amor a vocês. Meu corpo vai ser perfurado com a coroa de espinhos por amor a vocês. Meu corpo vai ser tripudiado pelos homens de todas as formas, vai ser moído, rasgado, dilacerado por causa da iniquidade de vocês, por amor a vocês. É o meu corpo que eu vou picotar, ele vai ser picotado como esse pão, ele vai ser totalmente dilacerado por amor a vocês, por causa do pecado de vocês, para satisfazer a exigência da justiça do meu Pai. Então isso aqui é muito forte. Jesus está dizendo que vai ser literalmente morto e rasgado por amor a eles. Mas tem algo mais profundo ainda a se refletir nessa frase. Quando ele diz assim, este é o meu corpo, e tendo dado graça partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Ele está dizendo, olha, este meu corpo aqui vai ser rasgado, certo? Ok? Eu que estou dando. Ele vai ser sacrificado, mas é eu que estou dando. E quais são as verdades que estão aqui? Duas. Primeira, a do sacrifício, o corpo sendo entregue, sacrificado, e a do sacerdócio. Eu entrego, é eu que dou, é eu que ofereço. Nós temos aqui as duas maiores verdades da Bíblia: a do sacerdócio e a do sacrifício. Lembra lá do Antigo Testamento? Que apontava para Cristo. Ele é não só o sacrifício, a oferta, ele é o próprio sacerdote. Isso aqui é um mistério, porque pela lógica humana isso aqui é um absurdo. Mas ele não é só oferta, ele é o que está entregando, ele é o sacerdote que está ali oferecendo. E isso nos alegra muito, porque mostra que tudo foi perfeito. Ele é a oferta e é o sacerdote, e o sacerdote é perfeito, a oferta é perfeita. Então não precisa mais de uma oferta de sacrifício, nem de sacerdote humano, conforme o sistema da lei mosaica ou levítico. Nós agora temos Cristo como sacerdote perfeito. Ele se ofereceu, ele entregou tudo. E há uma questão mais profunda ainda. Quando Jesus diz assim, olha, este é o meu corpo que é dado por vós, sabe o que é que ele está dizendo? Olha, eu vou dividir o meu corpo e repartir entre vocês, para que vocês sejam um comigo, ou em mim. Entende? Eu divido o meu corpo para que vocês sejam um, não é para vocês se dividirem. Então quando você pegar o pedaço de pão, lembre-se que aquele pedaço de pão está ligado a outro, e o outro a outro. Esse pedaço de pão, ele está ligado a algum outro pedaço. É Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam aqui a unidade. Um pedaço está ligado ao outro, e assim sucessivamente, formando um todo uniforme, uma unidade composta. Vocês são um. Um certo autor ilustrou da seguinte forma: o mundo é como um grande pé de espiga. O pé de espiga que tem vários galhos ali, né, e vários espigas de milho. Então isso é o mundo. Nós estamos de alguma forma unidos.
O vírus que afetou alguém lá na China chegou aqui no Brasil, no Ceará e Fortaleza, afetou todo mundo. Então nós estamos dentro de uma aldeia global, não tem como a gente não ser afetado. As notícias afetam a todos. E é o grande pé de espiga de milho. Mas aí tem uma outra questão, mais estreita. A espiga de milho, que já não representa o mundo, representa os blocos sociais, as famílias, as entidades religiosas, sociais, políticas. Quer dizer, nem todo mundo está na mesma visão, esquerda, direita, liberal, progressista, liberal, conservador. Então tem essas visões, não estão unidos, mas em blocos. Mas tem algo mais profundo, é o milho, colocado dentro do liquidificador e triturado. Aí se torna uma massa uniforme. Não dá para você mais separar. Aí é a igreja. É a igreja. É o milho que foi tirado da espiga de milho, que foi tirado do pé de milho, e que foi jogado dentro do liquidificador e foi triturado. Aí não dá mais para separar. Porque dá para separar os galhos da espiga de milho, dá para separar os milhos do sabugo de milho, ou do milho, mas não dá para separar mais o milho quando ele for diluído, quando ele for triturado. É a igreja, é a verdadeira comunhão do Espírito. Nós estamos na unidade. É um só Pai, é um só Senhor, é um só Espírito, é um só Deus, é uma só esperança, é um só céu. É filho do mesmo Pai, aluno do mesmo professor, servo do mesmo Senhor, célula de um mesmo organismo, membro de um mesmo corpo, pedra de mesma construção, ovelhas de um mesmo pastor, aleluia. É um só corpo. O que um sente, o outro sente. Se um ganha, os outros ganham. Se um perde, os outros perdem. Se alguém adoece, os outros adoecem. Se alguém se alegra, eu me alegro também. Se alguém recebe um cargo, eu me alegro. Se alguém está pregando, cantando e está melhorando de vida, eu também de alguma forma estou sendo abençoado, eu fico feliz, porque é a extensão, é como para com os filhos. Por exemplo, tudo que minhas filhas hoje vivem de alegria, eu vivo naturalmente. Eu não estou mais preocupado em comer bem necessariamente. Eu quero tudo que é bom para mim, eu dar para elas. Antes eu quero dar para elas. Dinheiro que eu usava para isso, aquilo, agora eu gasto com elas. Tudo agora é pensando nelas, porque para mim a alegria delas é a minha alegria. Às vezes até um pouco abatido, estressado e cansado, mas quando eu olho para o sorriso no rosto dela, a alegria, elas dando gargalhada, aí pronto, meu coração fica cheio de paz e de alegria, é o prazer no outro. É isso que Jesus está dizendo: olha, eu estou dando meu corpo, isto é meu corpo que é dado por vós, aprendam. É isso que eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês se doem uns pelos outros. Então não pode ter espaço para inveja, para ciúme, para disputa, concorrência. Não pode ter melhor, pior, maior, menor. É todo por igual. São todos meus filhos. Vocês são corpo. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Nos ajude, Senhor, a entender o mistério do corpo que foi entregue em sacrifício. E acima de tudo, nos ajuda a compreender que o teu sacrifício foi, antes de mais nada, para agradar a ti. O sacrifício do teu filho foi para que o teu nome fosse honrado, foi para que a tua justiça fosse satisfeita, a tua ira fosse aplacada, o teu plano fosse concretizado. E isso deve nos ensinar que a nossa vida tem que ser totalmente para a tua glória, para o teu louvor, para a tua honra. Pai, nos ajuda a sacrificar não só o corpo, não só a mente, mas o coração, o espírito, a alma, tudo que nós temos, tudo que nós somos no teu altar, a colocar tudo diante de ti. Se nesta manhã tem alguém que está dominado pelas preocupações, ansiedade, ajuda essa pessoa a vencer. Se tem alguém que ainda está no domínio do seu corpo, no domínio da sua mente e do seu coração, que o Senhor possa subjugar esta alma, que o Senhor faça entender completamente a entrega que deve haver no teu altar. Oh Jesus, assim como tu se entregou como sacrifício, assim como tu se derramou naquela cruz, o teu sangue, no teu sangue firmou aliança conosco. Nos ajuda a derramar a nossa vida diante de ti. Remove de nós o egoísmo, a soberba, o orgulho, a arrogância. Nos ajuda a vivermos unidos a ti, nesse mistério santo, através da fé. Oh, que alegria participar do teu corpo, que privilégio beber do teu sangue, que honra ter uma aliança com Deus eterno, que alegria saber que o teu sangue me perdoou, o teu sangue expiou a minha culpa, o teu sangue me santificou, o teu sangue me regenera, o teu sangue me justificou, o teu sangue me reconciliou com Deus Pai, o teu sangue quitou a minha dívida, o teu sangue me resgatou da minha vã maneira de viver, o teu sangue reabriu o caminho para o céu, para o santo do santo, e através do teu sangue eu sou mais do que vencedor, porque ele me sela, de modo que o anjo da morte
morte vai passar direto, não vai me tocar. Obrigado pelo teu sangue redentor, que me livrou da escravidão, do pecado, do mundo, do diabo. Obrigado, Senhor, por me fazer parte do teu corpo, que é a tua igreja. Ei, la oh, alegra-te, igreja, alegra-te, igreja, alegra-te, o corpo foi entregue, ele foi sacrificado, foi por ti, foi por mim, foi para o Pai, foi para a glória de Deus, foi por mim, foi por ti, o corpo foi entregue, ele já foi entregue, o sacrifício já foi feito, a missão foi cumprida, oh, aleluia, a missão foi consumada, nós estamos livres para o adorar, livres para o servir como verdadeiros servos. Oh, Pai, eu te louvo, te agradeço por esse privilégio de fazer parte do teu corpo. Sim, a igreja, apesar de todas as deficiências que ela revela, mas eu vejo o teu corpo vivo, forte, crescendo, produzindo, e eu permanecerei nesse corpo, de maneira que o que o corpo sofreu, eu quero sofrer. Oh, fale com Deus em oração. Fica aí um momento meditando o que Deus falou. Ore a Ele. Frente ao mar.